Saudações, galera. Beleza? Então, dando continuidade aos nossos conteúdos de filosofia, hoje a gente vai estudar Aristóteles, as ideias de Aristóteles. Tranquilo? Eu vou para os slides apenas para nortear nossas falas. Volto aqui para a gente começar. Bom, as ideias de Aristóteles. Bom, se a gente parar para pensar, quais foram os outros pensadores anteriores a Aristóteles? Primeiro, a gente chama de pensadores clássicos da antiguidade clássica. Quem são eles? Sócrates, Platão e o próprio Aristóteles. Lembrando que Sócrates não deixou nada escrito e foi o professor de Platão. E Platão foi o professor de Aristóteles. Como nós fazemos parte de uma cultura escrita, de uma cultura que de certa forma reproduz muito do seu conhecimento e deixa esse conhecimento ao longo do tempo através da escrita, então a gente pode tranquilamente dizer que dois dos principais pensadores da antiguidade clássica que nos legaram, que nos deixaram um pensamento muito amplo, foram Platão e Aristóteles. E Aristóteles, ele é, sem sombra de dúvida, uma parte importantíssima da engrenagem do conhecimento humano ocidental, porque Aristóteles deu conta de inúmeras áreas de conhecimento em seus estudos, em inúmeras áreas de abordagem, desde aspectos da biologia, os primeiros passos do que a gente chama de ciência teórica, política, ética, teoria do conhecimento, todas essas áreas, a própria física que nem existia enquanto física como vocês conhecem hoje, era uma física mais teórica, Aristóteles deu conta. Aristóteles, por exemplo, estudou astronomia. Então, quando a gente para pensar toda essa lógica, Aristóteles foi, sem sombra de dúvida, assim como Platão, homens, no caso de Aristóteles, foi um homem à frente do seu tempo. E muito do que ele produziu perdurou na história do conhecimento humano por períodos muito longos. É só você pensar, por exemplo, que a teoria de organização do universo de Aristóteles, isso produzido que 4 séculos antes de Cristo, só foi deixada de lado 2000 anos depois, apesar do equívoco óbvio, porque Aristóteles vai dizer que a Terra é o centro do universo. Ou seja, ele formula, assim como outro grego, Ptolomeu, a teoria geocêntrica. Só que essa teoria se sustenta por 2000 anos. Ela só vai ser contestada por Copérnico na Idade Moderna, quando Copérnico diz que não, que nós não somos um universo geocêntrico, mas heliocêntrico. Nós temos o Sol no centro do nosso universo. Aristóteles, por exemplo, formulou a lógica, e o conhecimento lógico de Aristóteles só foi contestado e só foi ampliado no século XIX. Então, 2.300 anos depois desses conhecimentos serem formulados, discutidos, estudados. Então percebam a importância da construção do pensamento, do material que Aristóteles abordou e deu conta. Bom, apesar de ser aluno de Platão, Aristóteles trilhou seu próprio caminho. Ele foi aluno de Platão durante 20 anos na Academia Platônica, uma espécie de universidade, de primeira universidade na história da humanidade, onde Platão dava aula de filosofia, uma espécie de ensino superior em filosofia.
E Aristóteles, apesar de ser aluno de Platão, e era o aluno mais destacado, era o aluno mais brilhante, ele não concordou com Platão. Pelo contrário, a teoria de Aristóteles caminha exatamente no sentido contrário da teoria platônica. Lembram? A teoria platônica defende que existem dois mundos, duas realidades: o mundo das ideias e o mundo da matéria. E que o mundo das ideias, chamado de mundo inteligível, seria superior ao mundo da matéria, chamado de mundo sensível. Lembram por que sensível, né? Sensível porque nós atingimos esse mundo, essa realidade, através dos nossos sentidos. E mundo inteligível tem a ver com intelecto, com cognição, com pensamento. Seria porque nós acessamos esse mundo das ideias, como o próprio nome já diz, através da nossa razão, através da nossa capacidade de raciocinar. Aristóteles vai discordar dessa que é, sem sombra de dúvidas, uma das partes mais importantes do pensamento de Platão. Ele vai dizer que não, que o mundo das ideias não pode ser superior ao mundo da matéria. Por quê? Porque nós vivemos, habitamos o mundo da matéria. E a verdade para Aristóteles está aqui, nessa realidade. Está aqui nesse mundo sensível. Então ele vai formular todo o seu conhecimento, tendo como base, tendo como busca essa explicação do mundo sensível e acreditando e defendendo a presença da verdade aqui, nessa realidade. Na realidade que nós percebemos através dos cinco sentidos. Os cinco sentidos humanos: tato, visão, olfato, audição e paladar. Fechado? Podemos ir então para o próximo tópico? Então, vamos lá. Deixa eu fechar a webcam. Ah, perdoe-me. O frio tá matando. Bom, quem foi Aristóteles? Quem foi e quais foram as suas contribuições? Vamos lá. Abrindo aqui. Primeira coisa fundamental: Aristóteles não era ateniense. Aristóteles nasceu na cidade de Estagira e na Macedônia. E Aristóteles fazia parte, de certa forma, da elite macedônica. Não à toa, seu pai era médico e médico do rei da Macedônia, Filipe II. Como parte da corte macedônica, óbvio, é, Aristóteles teve uma educação de alto nível. Ele participava ali daqueles espaços de nobreza. Então, há especulações, porque o pai de Aristóteles acaba morrendo muito cedo, há especulações de que muito do interesse de Aristóteles por pelo conhecimento científico, pelo conhecimento da medicina, pelo conhecimento da biologia, pelo conhecimento da física, a própria inquietação intelectual de Aristóteles é, em grande medida, justificado pela influência do pai. Apesar deste, o pai, Nicômaco, ter morrido muito jovem, no caso com Aristóteles ainda muito jovem. Então, como parte da corte da nobreza macedônica, Aristóteles não apenas foi filho do médico do rei, Filipe II, como mais tarde Aristóteles vai ser professor do filho de Filipe II. E esse vocês conhecem muito bem, que é Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o conquistador macedônico, o
cara que vai liderar o exército macedônico na construção do que a gente chama de Império Macedônico. E ele foi aluno de Aristóteles. Então, Aristóteles acaba, de certa forma, participando da formação humanística de Alexandre. E isso vai repercutir, de certa forma, na maneira como Alexandre governa, na maneira como Alexandre construiu e implementou o Império Macedônico. Mas esse é um ponto que a gente vai abordar lá na frente, de forma mais aprofundada, quando estiver falando das chamadas escolas helenísticas. Por ora, basta você saber que Alexandre foi aluno de Aristóteles. Mas quem era Aristóteles? Aristóteles, filho de Filipe, chega à academia, desculpa, filho de Nicômaco. Alexandre, que é filho de Filipe, chega à academia platônica aos 18 anos de idade. E lá permanece até os 38, mais ou menos, que é quando Platão morre. O que é interessante é que Aristóteles é, sem sombra de dúvida, o cara mais capacitado para assumir a academia depois da morte de Platão. No entanto, ele não assume, porque ele não era ateniense, e isso, de certa forma, pesou muito. Então, os sujeitos que assumem a academia, que vão dar conta da gestão da academia, acabam levando a academia por rumos que Aristóteles não concorda. Então, ele abandona a filosofia, a escola platônica e vai ele próprio construir sua forma de pensar. Ele acaba fundando também ele. O filtro tá me matando, gente. Peraí, me desculpem. Acaba ele também fundando um liceu, uma escola de filosofia que ele vai chamar de liceu, e construindo, óbvio, seus próprios métodos, tendo seus próprios alunos e estruturando a sua própria busca pelo conhecimento da verdade. Dentro dessa discussão, dentro dessa construção, alguns sujeitos, hoje estudiosos, apontam Aristóteles como o primeiro historiador da filosofia. Por quê? Porque é o primeiro sujeito que vai se interessar por organizar de forma sistemática todo o conhecimento que foi produzido antes dele. Mas aí cabe uma ressalva, cabe um parêntese aí. Esses mesmos estudiosos que apontam Aristóteles como um primeiro historiador da filosofia são os mesmos a dizer: calma. Aristóteles é o primeiro historiador porque ele reúne muita informação da filosofia anterior a ele e contemporânea a ele. Só que Aristóteles faz a maior parte dessa busca, dessa construção, comparando os conhecimentos anteriores a ele ao dele. E, óbvio, quase sempre julgando o dele mais importante, mais profundo, mais bem elaborado. Então, há aí, apesar dessa importância de juntar todo esse conhecimento, há uma parcialidade muito clara. Por quê? Porque ele está comparando o dele com o dos outros e achando o dele melhor. Então, a gente acessa esse conhecimento, mas esse conhecimento ele precisa ser acessado com ressalvas, porque ele está se comparando com os outros e se achando melhor. Mas ele deu contribuições também importantes nesse sentido. Tranquilo até aqui? Então, vamos ao próximo slide. Bom, Aristóteles, ele, de certa forma, dividiu a... Só um segundo, galera. Ele dividiu as ciências no que ele vai chamar de três ciências, né? Que são as ciências teóricas, as ciências práticas e as ciências poéticas. O que necessariamente
tem ou há de diferença entre elas? Bom, as ciências teóricas são ciências teóricas, como o próprio nome já diz, são teorias, são abstrações que nós somos capazes de pensar. Vamos lá. Esse frio, a alergia me mata. As ciências teóricas, como o próprio nome já diz, galera, ele vai chamar do que hoje a gente chamaria de uma teoria, uma generalização, um conhecimento que está aqui, ó, que pode ser refletido, que pode ser aprofundado e, de certa forma, não gera um produto exterior. O que seria esse gerar um produto exterior? Você não vai produzir nada especificamente a partir desse conhecimento teórico, dessa ciência teórica. Como é que essa ciência teórica ela é formulada? A partir da observação da realidade, ou como o próprio Aristóteles defendia, da contemplação da realidade. E você formula uma determinada teoria. Você vai formular e refletir sobre ela sem necessariamente gerar um produto, sem necessariamente gerar algo externo ao ser humano que está pensando. Então, nessa perspectiva, essas são as chamadas ciências teóricas. Sobre outra perspectiva, essas ciências teóricas elas não estão tão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, elas são mais restritas a pessoas que se dedicam a formular esse tipo de conhecimento. Se a gente fosse pensar hoje, só para criar um link para facilitar o entendimento, o que seriam essas ciências teóricas, tranquilamente a gente associaria, por exemplo, hoje ao trabalho de um cientista, independente da área. Por quê? Apesar de hoje, e aí é preciso não se desvincular, não se separar do contexto histórico. Eu vou usar um exemplo fora desse contexto histórico apenas para tornar a explicação mais clara, mas não percam de vista a referência histórica. Essa ciência teórica que Aristóteles fala com a teoria como a generalização, seria hoje o que os cientistas fazem. Só que hoje, na contemporaneidade, a ciência ela é prática. Mas o que é que a ciência gera? Gera um conhecimento, uma teoria, uma generalização, fruto do experimento científico. Então, ela é prática. Mas na época em que Aristóteles pensou, ela era só teórica. Ela se dava exclusivamente aqui, ó. Não havia a prática, o experimento, como formulação desse conhecimento. Então, eu estou dizendo que se a gente for olhar para o pensamento de Aristóteles, quando ele diz que isso não é uma área de conhecimento tão comum, tão cotidiana, tão presente no nosso dia a dia, é como se hoje a gente olhasse para uma pessoa comum e visse que ela não produz esse tipo de conhecimento, e olhasse para o cientista e dissesse, olha, esse produz. Por quê? Porque ele está fazendo algo que não é uma coisa comum, cotidiana na vida de todas as outras pessoas. É só essa parte do exemplo para facilitar o entendimento. Tranquilo? A outra ciência que Aristóteles vai chamar, que ele vai categorizar, ele vai chamar de ciência prática. Por que prática? Porque é um conhecimento que gera uma determinada ação prática cotidiana presente no nosso dia a dia. Então, são áreas do conhecimento que vão, de certa forma, afetar a forma como nós convivemos em sociedade.
vai nos tocar no nosso dia a dia. E aí, por exemplo, são partes dessas ciências práticas a ética, a política, a forma como a sociedade se organiza, as modalidades de governo, ou seja, são situações que fazem parte do nosso cotidiano e que nos ajudam a regular, a organizar a sociedade da forma como ela está organizada. Então, são ciências que, postas em prática, como o próprio nome já nos coloca, ciências práticas, nos ajudam a viver melhor em sociedade. E, para Aristóteles, existem também as chamadas ciências poéticas. Para ele, as ciências poéticas elas são inferiores tanto à ciência teórica quanto à ciência prática, mas elas também importam. E essas ciências poéticas, elas produzem um conhecimento que tem o objetivo, que tem como objetivo gerar algo externo ao ser humano. Ou seja, é um conhecimento que, sendo também ele prático, vai te ajudar a construir uma determinada coisa, um determinado produto. Por exemplo, quando você elabora, é, vou pegar o exemplo do livro, mas dá para ampliá-lo. Quando você tem um conhecimento de engenharia, por exemplo, e vai e faz uso desse conhecimento para construir algo externo a você, por exemplo, uma casa. Quando você tem um conhecimento de escultura e pega uma pedra e constrói uma e produz uma escultura. Esse conhecimento te deu a possibilidade de produzir algo que é externo a você, que não está aqui, mas que foi materializado na construção de um produto, algo fora de você. Tá tranquilo até aqui? Podemos avançar? Então vamos lá. E aí, as obras em que ele trata desses conhecimentos, as ciências teóricas, ele trata no livro A Física, de Anima e Metafísica. Lembrando que o título Metafísica não foi dado pelo próprio Aristóteles. É um título que foi atribuído à obra já quase 2 séculos e meio, 3 séculos depois da morte dele, ali no século I antes de Cristo. Nas ciências práticas estão presentes ética a Nicômaco. Lembrando, galera, que Nicômaco é tanto o nome do pai de Aristóteles como o nome do filho de Aristóteles. Ao batizar, ao dar nome, né, a gente fala batizar, mas na época a gente está falando de uma modalidade de crença e de religião pagã nos moldes da que a gente tem hoje. Ao dar nome ao seu filho, ele fez uma homenagem ao próprio pai, colocou o nome do filho Nicômaco. Na obra A Política, Aristóteles faz uma abordagem sobre as formas de governo e vai construir seus argumentos para justificar o que ele considera formas úteis, válidas de governo. E no Econômicos, essa obra há ainda até hoje uma certa ressalva de se é ou não de Aristóteles, porque Aristóteles em vida acabou escrevendo mais de 100 livros, mas poucos chegaram para nós até permaneceram até hoje. Então, essas são as chamadas obras que Aristóteles tratou do conhecimento prático, da ciência prática. E nas obras Poética e Retórica, Aristóteles tratou exatamente das ciências poéticas. Tranquilo? Bom, para Aristóteles, a explicação científica, ela não apenas sabe que algo é isto, mas é capaz de explicar por que algo é necessariamente isso. Bom, vocês devem estar parados pensando e tentando compreender toda essa confusão, no sentido de dizer, como assim saber que algo é isto e por que aquilo é necessariamente aquilo? Aristóteles, na verdade, fez algo interessantíssimo. Por quê? Porque ele primeiro ele vai lançar o que a gente chama de as bases do conhecimento científico. Seus estudos acabam servindo em grande medida para que a gente começasse a organizar o pensamento de uma forma que ele fosse acessível e seguro na direção de verdades.
Quando ele diz que o conhecimento científico é saber que algo é o que é e por que aquela coisa é o que é, seria conhecer as causas do que gera aquele conhecimento. Logo, conhecendo as causas, seríamos capazes, óbvio, de conhecer os efeitos. Então, para Aristóteles, saber que algo é algo e por que aquele algo é algo seria conhecer as causas que dão origem àquilo que existe. Exemplo, por que o pão é um pão? Para você saber o porquê o pão é um pão, você precisa primeiro saber do que o pão é feito. Qual é a matéria-prima do pão? Porque a forma, o pão tem aquela forma que, olhando, qualquer pessoa ao olhar sabe que é um pão, não sabe, por exemplo, que é uma pizza, já que as massas são similares. É, porque ele tem aquela forma e porque ele foi trabalhado daquela forma, porque alguém fez um padeiro e não um pizzaiolo. E qual o objetivo do pão? O pão tem um objetivo de alimentar o cotidiano das pessoas. Todo mundo come pão todo dia. Então, é mais ou menos o que Aristóteles vai categorizar quando ele vai falar dessas causas, que ele vai chamar de causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Espera aí que eu já explico tudo isso. Lembrando, se você tiver dúvida, anota no seu caderno, porque a gente vai ter uma live logo depois, acho que daqui a 15 dias, para sanar as dúvidas. Tranquilo? Então vamos adiante. Antes o slide vai falar sobre a lógica e a gente avança e vai falar sobre as causas como fruto do conhecimento. Bom, o que é a lógica? Principalmente a lógica no pensamento de Aristóteles. Bom, Aristóteles faz uso do que ele vai chamar de lógica como uma forma de organizar, como eu tinha dito antes, sistematicamente o conhecimento humano e a forma como nós, seres humanos, construímos esse conhecimento. A lógica aristotélica vai funcionar como um sistema, como um método de organização desse conhecimento. E o que seria essa lógica? Seria uma espécie de caminho seguro em direção à, à verdade. Então, ele vai se preocupar não apenas em buscar a verdade, mas oferecer meios seguros de construir o acesso a essa verdade. Então, ele vai formular esse conhecimento lógico. A produção do conhecimento lógico de Aristóteles ela é tão importante que ela perdura, como eu tinha dito lá no início da aula, por mais de 2000 anos. É só você lembrar, por exemplo, que Aristóteles está ali entre o século IV e o século III a.C. E a obra da lógica, o conhecimento lógico proposto por Aristóteles, ele só vai ser ampliado, só vai se tornar, de certa forma, ultrapassado, e não completamente, no século XIX. Quando as pessoas começam a pensar a lógica de uma outra forma, sobre outras possibilidades. Mas imagina, é um conhecimento que permanece intacto e servindo de referência à organização do pensamento racional por mais de 2000 anos. Tranquilo até aqui? Se tiver alguma dúvida, lembrando, anota aí embaixo que a gente tira na próxima live. Eu vou ao próximo tópico. Fechar aqui. Bom, a lógica para Aristóteles seriam premissas e conclusões. E o que define se um argumento é válido são essas premissas e essas conclusões.
Só que qual é a grande questão aqui, por exemplo, do argumento dentro da ideia da lógica? Não existe um argumento falso e um argumento verdadeiro. Existe um argumento válido e um argumento que não é válido. Tranquilo? O que a gente pode ter são premissas que são verdadeiras ou não. Logo, vamos entender mais ou menos o que seria uma premissa. Um exemplo clássico de uma premissa dentro de um argumento lógico seria: Sócrates é. Deixa eu pensar. Sócrates é mortal. Todo homem. Deixa eu relaborar. Eu sempre esqueço desse argumento lógico. Deixa eu pensar aqui. Uma premissa. Primeira premissa. Premissa 1. Sócrates é um homem. Segunda premissa. Todo homem é mortal. Conclusão: Sócrates é mortal. Perceba, o argumento 1, ou seja, a premissa 1, que diz que Sócrates é homem, é uma verdade. Sócrates é um ser humano, sexo masculino, homem. Ponto. A segunda premissa também é verdade. Todo homem é mortal. Como são duas premissas verdadeiras, logo a conclusão também é verdadeira e válida. Sócrates é mortal. Nos parece relativamente simples a construção. E óbvio, esse é um exemplo simples porque vocês ainda não estudaram lógica. Mas o conhecimento lógico, a estrutura lógica dentro da filosofia é o que nos permite, por exemplo, o desenvolvimento de níveis elevadíssimos de argumentação, da retórica. É o desenvolvimento dessa retórica que vai, por exemplo, ser utilizada em áreas do conhecimento como o direito, como o convencimento, a persuasão. Tudo isso estruturado de forma lógica para convencer. Tranquilo até aqui? Então, vamos ao próximo tópico. Gente, eu vou fazer o seguinte. Alguns de vocês já haviam me pedido para não deixar a aula muito longa. E esse conteúdo é relativamente longo. Então eu vou dividi-lo em parte 1 e parte 2 para a gente concluir. Então a gente vem até o conhecimento superior na parte 1. A gente dá continuidade com o papel da metafísica como início da parte 2. Fechado? Bom, o conhecimento superior, subtítulo, subcapítulo. É chamado de conhecimento por empiria ou saber empírico, que não pode ser ensinado porque é adquirido imediata e concretamente, quando percebemos as coisas sensíveis. Bom, Aristóteles vai dizer o seguinte, que existe, de certa forma, três possibilidades de conhecimento. Que possibilidades são essas? Primeiro, ele vai dizer que existe a empiria. O que seria essa empiria? Como o próprio nome já diz, empiria do grego significa experiência. E aí, é, essa experiência seria um conhecimento, como vocês viram ali na leitura do tópico, um conhecimento imediato. Conhecimento que normalmente está associado à ideia de que quem adquire é quem vive a experiência. Logo, qualquer experiência que te gere um conhecimento é um conhecimento exclusivamente seu. Vamos supor que você tome um choque. Vou pegar um exemplo simples do choque. E aprenda que o choque não apenas dói, como pode ser letal, como pode matar. Se eu fechar isso aqui, que está me dando uma dor de cabeça, um vírus que eu não consegui remover ainda.
vai te gerar um conhecimento. Então você vai tomar todo o cuidado do mundo agora para evitar o contato com correntes elétricas. Por quê? Porque você aprendeu que aquilo dói quando você toma e machuca. E você pode morrer em função disso. É um conhecimento seu. Óbvio, você pode socializar isso para outras pessoas, mas para que elas saibam exatamente com a profundidade que você conhece, que dói e que pode matar, elas provavelmente também terão que tomar um choque. Então, esse é o conhecimento pela empiria. Aristóteles vai falar que existe o conhecimento técnico. O que é um conhecimento técnico? Um conhecimento que tem um objetivo, e esse conhecimento seria o caminho entre o saber e o fazer. Então, vamos pensar, por exemplo, que o engenheiro tem um conhecimento técnico de como construir uma casa. Então, esse conhecimento do engenheiro dá a ele a possibilidade de produzir algo, dá a ele a possibilidade de alcançar um determinado objetivo. Que objetivo seria esse? Construir uma casa. Esse é o conhecimento técnico. E para Aristóteles, o conhecimento técnico é superior ao conhecimento empírico, ou seja, é superior ao conhecimento fruto da experiência. E, em terceiro, existe o conhecimento metafísico. Como o próprio nome já diz, o prefixo meta do grego quer dizer além, o que vem depois, o que está além. Logo, metafísica, o que está além da física, o que está além dessa realidade física da qual a gente faz parte. Para Aristóteles, esse conhecimento metafísico é um conhecimento superior tanto ao empírico quanto ao técnico. E aí, na parte 2 desse conteúdo, nós vamos discutir qual é a responsabilidade e qual o papel do conhecimento metafísico. Tranquilo? Lembrando, se ficou alguma dúvida até aqui, anota no seu caderno, porque eu vou esclarecê-la durante a nossa live para tirar dúvidas. Fechado? Então, até breve e tchau, tchau.